Como fazer um chá? Existe a maneira correta? Se deve apenas aquecer a água e colocar na planta? Ou se deve aquecer a água até a fervura e deixar fervendo? Ou você ferve, desliga e coloca a planta, ou coloca a planta antes ou depois? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como se deve fazer a maneira correta de se fazer o chá. Na verdade, as maneiras. Eu sou o Diego Galhardo, seja bem-vindo ao meu canal. Existem duas maneiras corretas de fazer um chá, através da infusão e decocção. O que acontece é que algumas plantas têm uma característica diferente da outra. Na verdade, plantas que possuem óleos essenciais, que são princípios ativos que volatilizam muito fácil, ou seja, eles vão vaporizar a partir de 40 graus, a água não pode ferver. Então, temos que preparar uma água que vai até os 40 graus, ou seja, a gente vai aquecer essa água até os 40 graus. Por volta dos 40, 50, pois esses princípios ativos vão acabar evaporando. Porém, tem outras plantas que não possuem os óleos essenciais, princípios ativos mais pesados, vamos falar assim, que precisam da fervura. E aí é o método chamado de decocção. Então, para a gente romper o mito aqui, infusão é você pegar a água, aquecer até por volta dos 40 graus, tirar do fogo, colocar a planta e deixar lá, descansar lá pelos seus 5, 10 minutos. E a decocção é ferver a água, colocar a planta e deixar em fervura. Então, na verdade, o termo técnico, tá, gente? Eu sei que em casa, muitas vezes, a gente é acostumado a fazer sempre da mesma maneira, sempre um chá que muitos falavam que infusão, que você vai lá, atinge até os 100 graus, desliga o fogo e coloca a água na planta, é o correto, mas na verdade não. Se vocês forem levar pela parte dos princípios ativos, muito dos óleos essenciais que contém nas plantas, e muitas vezes é o que a gente quer usar, não pode passar dos 40 graus. 50 graus ainda é tolerável. Por exemplo, típico, tá? É o chá de camomila. O chá de camomila, a gente vai usar boa parte dos princípios que nós queremos estar nos óleos essenciais, e ele não pode ferver. Ou seja, tem que estar por volta de 40 a 50 graus. Então, se você ferve, na verdade você está dispersando esse óleo essencial pelo ambiente e você vai perder muita parte do princípio ativo. Pode ser que fique um pouco? Fique, mas não é o suficiente muitas vezes para ter aquele efeito. Isso acontece com muitos tipos de chás. E tem chás que é em decocção, que precisa ficar na sua fervura e muitas vezes é preparado de maneira incorreta. E aí, o resultado também da planta não acaba sendo dos melhores. Então, dessa maneira, agora vocês já sabem que a gente tem duas maneiras de se preparar um chá, em infusão e em decocção. O caso aqui que eu trouxe para vocês é um eucalipto, Nessa época de pandemia que a gente tem, o sistema respiratório é uma planta bem interessante. A gente tem uma medida básica para as plantas, tá? Isso aí é uma regrinha que serve para todo mundo. No caso de infusão ou de decocção, a gente vai fazer sempre 500 ml para 2 colheres de sopa da planta, tá? A planta, geralmente que a gente vai utilizar, a gente tem que pegar e sempre rasurar ela antes de se colocar, tá? Ou a gente coloca diretamente, na xícara, ou se você tiver uma peneirinha, a gente coloca dentro da peneirinha da panela. Por exemplo, aqui eu tenho a peneirinha, eu vou colocar aqui minha água, ela está aos 40 graus, tá? 40 graus a gente vai perceber pelas bolinhas que estão se formando, tá? Quando chega aos 40, 50 graus, elas se formam umas pequenas bolinhas de ar. Aí você tem que parar, não pode deixar mais, porque senão ela vai acabar aquecendo. Até desliguei o fogo aqui para mostrar para vocês. A gente vai colocar por volta de 2 colheres, colocar um punhado aqui. Eucalipto é uma planta australiana, tá, gente? Hoje no Brasil é praticamente nativa. Ela está presente aqui no Brasil já há muitos anos, ela foi trazida da Austrália para cá, para a questão de produção de madeira e tudo mais, de celulose, produção de madeira para celulose. É uma planta que pode ser cortada várias vezes ao ano, porém suas folhas têm princípios ativos maravilhosos, principalmente para a parte respiratória. Já nessa aqui, a gente vai ter, no caso aqui que eu vou colocar para vocês, o
barbatimão. Barbatimão, uma planta brasileira, né? É uma casca. E aí, essa casca, eu vou colocar aqui, ó, para ferver. Reparem, isso acontece normal, tá? Muitas vezes porque a planta tem saponina, então ela evapora essa questão de água. E aí, essa é uma planta que solta uma coloração bem forte, tá? É bem interessante ela. É uma planta que vai ser utilizada principalmente para tratar. Ela é um bactericida bacterostático. Se utiliza para se fazer banho de assento, tá? No caso das mulheres, para afecções que a gente possa ter na questão da urogenital da mulher, né? Para poder tirar alguns tipos de problemas de leucorreia, entre mas também serve também, melhor do que isso, seria para a questão da pele, né? Ela é um excelente cicatrizante, é um dos cicatrizantes mais fortes que nós temos. A única coisa é que ela é um cicatrizante tão forte que ela pode deixar até cicatriz na cicatrização. Mas ele é maravilhoso. E tem várias utilidades, tá? Mas a questão aqui, gente, não é falar sobre a planta, e sim é sobre falar como se prepara um chá. Agora que eu pus aqui o barbatimão, vou deixar ele aqui por volta de 5 a 10 minutos fervendo, e aqui, em descanso, vou deixar o eucalipto de 5 a 10 minutos. Passados 5 minutos, né, deixei aqui no caso, pode ir até 10, lembrando, infusão, 40 graus, desliga o fogo e deixa lá por seus 5 minutos. Decocção, deixa chegar a fervura e ferve por 5 minutos, pelo menos, tá? É o que está acontecendo aqui. Outra informação bem interessante para vocês é que não é uma regra geral, mas ajuda a gente a entender e saber qual planta que a gente utiliza em infusão ou decocção. Todas as plantas que tiverem aroma, normalmente é infusão. Folhas, flores, são infusão. Cascas, sementes, raízes, geralmente em decocção. Então, sempre pense dessa maneira que vai ajudar bastante. Mas como eu falei para vocês, existem suas exceções. Tem plantas que são cheirosas, mas fazemos decocção porque o princípio ativo que a gente quer não é, no caso, ele não é o que está dando o aroma, o óleo essencial, e sim é outra parte, um tanino, uma saponina, enfim, outra parte da planta. Então, aqui nós temos já o nosso chá de eucalipto e aqui o nosso chá de barbatimão. Vou até desligar aqui, gente. Tá borbulhando aqui. A diferença dos dois, podemos ver que quando a gente faz um chá em infusão, em boa parte das plantas não vai mudar muito a característica, muda pouco. Já a decocção, dependendo da planta, no caso essa, que é uma casca, muda bem bastante, tá? O barbatimão aqui eu usei para vocês só como uma forma de mostrar mesmo, tá? Eu aconselho vocês a nunca beber o chá de barbatimão. Ele tem muito tanino, então ele vai ser uma planta que vai acabar trazendo, como tem um tanino, ela vai te dar uma dor gástrica e tudo mais. Eu sei que tem na cultura popular o pessoal usar garrafada, mas a gente usa mais como cataplasma mesmo, tá, gente? Então a gente fazer com gases, colocar sobre as feridas para poder fazer a cicatrização, né? Como eu falei para vocês, ela tem uma cicatrização bruta, então pode ficar uma cicatriz. E também para problemas genitais, no caso também, que é boa. Tem outras plantas melhores, mas também serve. É uma curiosidade, é bactericida e bacterostática também. E eucalipto, esse sim a gente pode ingerir, pode fazer inalação. Esse aqui também ficou na temperatura. Quando a gente faz na questão de infusão, ele já está na temperatura ideal para ser consumida. Então a gente pode consumir com tranquilidade. E é o gostoso, gente, que ó, fica só um leve aroma. Não fica um cheiro forte. Não fica uma água saborizada. O chá em infusão, normalmente ele é assim. Porém, em decocção, o aroma e o gosto ficam mais forte. Eu não vou experimentar aqui o barbatimão, que só foi para apresentar para vocês. Repetindo, esse é um chá, já fica até um aviso que muita gente às vezes recomenda tomar, não se deve, pela alta quantidade de tanino que ele tem, que ele pode dar problemas gástricos, tá bom? Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele à vontade, ative o sininho para sempre receber novas notificações e deixe os seus comentários. Deixe os comentários para outros vídeos, para outras patologias, plantas, tratamentos alternativos. E muito obrigado pela atenção de vocês. E até mais.